Mais uma entrevista da nossa série de sabatina dos candidatos a governador, promovida pela FEComércio de Santa Catarina, parceria com o PR Online. Estamos recebendo agora o candidato Jean Loureiro, do União Brasil, e começo explicando que essa é uma pesquisa muito calcada nas questões da Carta do Comércio, que é uma pesquisa feita pela FEComércio junto aos empresários e que é elaborada a cada 4 anos para entregar aos candidatos a governador e também aos candidatos legislativos. Dessa forma, a FEComércio Santa Catarina pode contribuir no processo político, expondo as demandas dos empresários do setor e as políticas públicas que devem ser priorizadas. Como o perfil da entidade é mais propositivo, a federação não está fazendo um debate, prefiro fazer sabatinas, para dar espaço para o futuro governador fazer propostas em cima dos desafios apresentados pelos empresários dos setores representados. A FEComércio congrega mais de 500 mil empresas que empregam mais de 1.200.000 trabalhadores de todo o estado, além de ser a gestora do SESC e do SENAC, com quase 100 estruturas em toda Santa Catarina. Eu vou começar, candidato, a ler as perguntas que são iguais para todos, a gente tem essa dinâmica. As 3 primeiras perguntas foram elaboradas pela FEComércio, eu sou um veículo nesse momento. Depois, as demais perguntas são calcadas também na Carta do Comércio, elaboradas por mim, e alguma coisa de política também, mais para o final da entrevista, são 40 minutos de conversa. Eu vou começar agora a ler as 3 primeiras perguntas, a primeira pergunta da série. A inflação e o poder de compra dos consumidores foram apontados na pesquisa da Carta do Comércio como os principais obstáculos dos empresários entre os 33 indicadores. Nos últimos 2 meses, medidas de desoneração e redução de impostos para alguns itens essenciais, como combustíveis e energia, ajudaram a reduzir a inflação, mas os riscos ainda são persistentes. Além disso, a renda real dos trabalhadores de Santa Catarina ainda não voltou aos patamares pré-crise da pandemia. Na sua gestão, a redução de alíquota será estendida para outros produtos para reduzir efeitos inflacionários no custo das empresas e na renda dos trabalhadores? Bom, Piara, acho que eu sou um dos poucos candidatos que assumiu um compromisso claro de não ter aumento de alíquota tributária. Eu fiz isso como prefeito, nos 5 anos e 3 meses, assumindo uma gestão com muita dificuldade, uma gestão que o ajuste fiscal era necessário e tinha 2 meios, aumentar impostos ou reduzir o custeio. A gente optou em reduzir o custeio e garantir que voltasse a capacidade de investimento sem aumento de alíquota tributária. Por sinal, a reavaliação das alíquotas tributárias de Santa Catarina são fundamentais. Nem sempre reduzir uma alíquota significa perder a arrecadação, porque a garantia da manutenção do setor e o desenvolvimento dele pode gerar uma arrecadação ainda maior. As curvas da economia, estudadas por cientistas, apontam um limite que é esperado da população na sua capacidade contributiva. Quando o setor empresarial, a pessoa física, ultrapassa esse limite, ou ele sonega, né, ou ele não paga mesmo, porque não tem como pagar, ou busca uma clandestinidade. Então você tem que trabalhar um equilíbrio onde possa chegar ao limite da tributação sobre o empresário, sobre o comerciante, sobre o industrial. Nesse sentido, Santa Catarina e o governo do estado, nos últimos 4 anos, vem fazendo uma política cada vez mais de busca de arrecadação. Iniciou no setor agrícola, no agronegócio, tentando imputar a determinados setores defensivos agrícolas uma alíquota maior, sob a pressão política acabou não conseguindo. Houve a discussão da cesta básica, daqueles que compreendem a cesta básica e estão de fora da exoneração. Na verdade, o governo já poderia ter feito, porque ele ganhou com a inflação, ele aumentou a arrecadação com a inflação, à medida de que o governo, a pessoa é penalizada quando tem o aumento do petróleo. E quando tem o aumento do petróleo, chega o combustível no valor mais caro. Sobre esse valor mais caro, ainda tem a alíquota de ICMS que é cobrada do contribuinte. Então, o Estado passou a auxiliar no aumento da inflação, quando, na verdade, deveria diminuir. Felizmente, teve uma legislação federal que determinou aos estados ter um limitador, e esse limitador hoje vem sendo aplicado. Nós vamos fazer uma reavaliação de toda a carga tributária do Estado. Tivemos exemplos que funcionaram muito bem, que permite a crise dos produtos têxteis, quando os produtos da China vieram para Santa Catarina e praticamente quebrou as indústrias do Vale do Itajaí, o governo fez uma redução de 17% para 2% ou 3% à época, que manteve os empregos, garantiu a competitividade da indústria catarinense e conseguiu se manter e reagir, né? Se for pensar assim, o Estado perdeu a arrecadação? Não, não perdeu a arrecadação, porque não iria ter arrecadação naquele momento. Então é possível, sim,
se reavaliar sem aumento de alíquota tributária, e sim com redução. O senhor citou que houve um momento inflacionário com imposto sobre a inflação, e isso só foi equacionado de alguma forma com a legislação federal que empurrou a alíquota para baixo. O senhor, como governador do estado naquele momento, teria agido para dar um freio na própria arrecadação? Sim, eu me manifestei, não é na arrecadação, no aumento de arrecadação. Eu não ia perder a arrecadação estava estável. O governo tem o que fazer. O governo atual não sabe, muitas vezes, o que fazer com o recurso arrecadado. Ele não conseguiu ter capacidade de ter projetos de engenharia para executar as obras. Agora fez projetos. Das últimas 44 licitações, 40 deram deserto. Não apareceu nenhuma empresa. Alguma coisa está errada. A má elaboração do projeto, a má elaboração das propostas orçamentárias, a forma de reajuste. Quando que você apresenta a opção de prestar um serviço para o Estado e nenhuma empresa se oferece a isso? Só nessas obras, nós estamos falando de 2 bilhões e 600 milhões que deixaram de ser investidos em Santa Catarina. Então, não é, muitas vezes, o arrecadar, perder a arrecadação. É não ter o excesso de arrecadação que a inflação gerou. É ser justo com a sociedade. Claro que eu teria feito antes do que foi feito pelo governo do Estado. Partindo para a nossa segunda pergunta, elaborada pela FEComércio de Santa Catarina, a segunda maior dificuldade apresentada na pesquisa da Carta do Comércio foi a captação de recursos, sobretudo pelo custo do crédito. Pouco mais de um ano e meio, a Selic passou da mínima histórica de 2% para patamares iguais aos de 2016, de 13,75%, elevando o custo dos empréstimos e minando novos investimentos. Quais as medidas para ampliar as linhas de crédito e reduzir o custo da captação de recursos para as empresas que o senhor propõe, candidato? Bom, nós queremos, na verdade, trazer um PRODEC voltado ao comércio, que hoje tem para a indústria. Você não consegue estimular ela a ter novos projetos de comércio, ampliação, geração de emprego, muitas vezes com um imposto como é criado hoje. A gente não quer estender o PRODEC, a gente quer criar um modelo semelhante ao PRODEC voltado ao comércio, que possa postergar o pagamento do ICMS por um período mais longo em troca de um investimento que seja realizado pelo comércio. Nós tivemos uma experiência muito positiva com o programa Juro Zero Floripa, né? Programa que atendeu mais de 3 mil empresários de Florianópolis, que apesar dos pequenos valores, em torno de até 10 mil reais que poderia, para muitas empresas significou suportar o período da pandemia, significou gerar mais um emprego. E hoje o Estado tem que participar para garantir esse crédito. Muitas vezes até garantindo o financiamento do juro. Se for ver o Pronamp, que foi um projeto de sucesso, mas ele tem uma taxa de juros de 12% mais a correção. Isso muitas vezes chega a um valor difícil de ser pago pelo empresário, mesmo tendo um juro mais baixo que o valor de mercado. O que nós temos que entender é quanto desenvolve para o Estado. Quando eu falo juro zero, você parcela em 12 parcelas e o Estado paga a 13ª e a 14ª, que é o juro desse valor. A inadimplência é praticamente zero, porque só vai ter a garantia se todos pagarem. O empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, ele consegue fazer uma captação e trazer um ativo, um valor ativo à sua empresa, um capital de giro, onde consegue ter novos investimentos e gerar mais empregos. Então, eu não tenho dúvida que a gente quer ter fórmula de estimulação ao crédito, começando com as estruturas de microfinanças, com microcrédito, mas passando também para o pequeno comerciante, médio comerciante, que tem a condição de alavancar. E o Estado pode ser um estimulador disso. E nem em tudo ele vai conseguir fazer um programa de juros zero. Ele pode, em alguns casos, postergar, como é o caso do PRODEC voltado ao comércio, ou até mesmo fomentar isso através dos bancos privados e bancos públicos, que possa abrir linhas, que possam facilitar esse trabalho para todo o comércio. Só como são perguntas iguais para todos os candidatos, ressaltar que essa questão sobre a possibilidade de um PRODEC específico para o comércio, para o serviço indústria e serviço de turismo, fazia parte do complemento da pergunta, mas o senhor já veio na... Confesso que eu não assisti os outros. Eu falei sobre isso na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. A gente fez um estudo lá e está elaborando o formato. Lá eles questionaram se o PRODEC poderia se expandir. Eu disse que não seria o PRODEC expandir, mas uma linha semelhante ao projeto de desenvolvimento econômico do comércio, que possa ser feito nos modelos que tem para a indústria. Na terceira questão, candidato, a pesquisa apontou que a educação deve ser a política pública prioritária para a próxima gestão. A qualificação profissional é um dos principais responsáveis pelo aumento da produtividade dos negócios. Na última década, a quantidade de pessoas trabalhando no comércio, serviço e turismo com formação básica completa ampliou de 64,2% para
1,3. É um avanço, um bom avanço, mas o número ainda é baixo. Quais as medidas do eventual governo seu para ampliar a qualificação básica e técnica dos trabalhadores do setor? Além disso, qual o papel do Sistema S, em especial do SESC e do SENAC, na execução dessa política? Bom, nós já temos experiências que demonstram do apagão de mão de obra que Santa Catarina vive, um apagão de mão de obra qualificada. Nós passamos por um problema sério, as empresas não conseguem mais expandir os seus negócios por falta dessa mão de obra qualificada e muitas vezes o Estado está omisso nesse processo. Hoje na indústria o Senai vem cumprindo seu papel, o SESC e o SENAC vêm fazendo isso pelo Estado, mas ainda é insuficiente. O Estado precisa participar, seja em parceria com o Sistema S, seja com iniciativas próprias. Quando nós lançamos um programa no início de 2021, Floripa Mais Empregos, foi o meu primeiro ato conjunto com o prefeito Topazio. Inclusive, ele passou a coordenar esse processo. A primeira missão que nós tínhamos, além de ter o financiamento para as empresas, era qualificar e qualificar a mão de obra. Nós realizamos um diagnóstico de cada região, entendendo que mão de obra era necessária para o mercado, o que o mercado desejava, porque muitas vezes o poder público oferta a qualificação que o mercado não tem interesse. Ele tem que ofertar a qualificação daquilo que o diagnóstico apresenta, que é a necessidade do mercado. Nós realizamos esse diagnóstico, qualificamos a mão de obra e o resultado veio. Pela primeira vez, Florianópolis foi a cidade que mais empregou em Santa Catarina em 2021. E grande parte disso são em serviços e no comércio, que é um dos setores muito fortes da economia do município de Florianópolis. Então, nós queremos trabalhar em algumas frentes. A primeira dela é uma parceria com as universidades. Eu visitei grande parte das universidades quando percorri o estado de Santa Catarina, com editais de cursos de pequena duração, que possam dar qualificação de acordo com o diagnóstico por um período mais curto e possa inserir imediatamente no mercado de trabalho. O segundo é ter o ensino médio vocacionado. Em Florianópolis, que cuida da Prefeitura do Ensino Fundamental, nós realizamos as escolas do futuro, já voltado à área da tecnologia, que é um setor que mais cresce na economia do nosso município. Lá a criança aprende inglês, português, letramento digital e Libras, com aulas de robótica, artes avançadas, garantindo em período integral um vocacionamento para os alunos daquela escola, que já saem mais preparados para o mercado de trabalho. Nós vamos fazer escolas de ensino médio em período integral em todas as regiões, com essas características, onde no período da manhã se tem o ensino regular do ensino médio e no período da tarde o ensino profissionalizante, direcionado à vocação de cada região. Muitas vezes, determinada região vai ser um segmento, outras vezes um outro segmento direcionado, que vai permitir que o estudante saia do ensino médio com empregabilidade. A dificuldade do comércio não é diferente hoje, é ter uma mão de obra qualificada. E quando a gente fala de mão de obra qualificada, não é o grande programador de computador, é o mais básico, é a relação interpessoal, né? É a maneira como se apresentar, é noções básicas de informática, é vir com uma educação básica mais complementar e um ensino médio que possa qualificá-lo. E ele possa dizer, não, eu tenho opção de trabalhar no comércio, na indústria, no que for melhor. Como eu disse, a capacidade de serviços e uma mão de obra qualificada deixa o comércio muito mais competitivo. E a dificuldade de encontrar no mercado vem dificultando a expansão do comércio local. Por isso, nós vamos trabalhar nessas frentes, né? Em cursos de pequena duração, em um ensino médio vocacionado e, além disso, identificando um diagnóstico e o poder público patrocinando, seja através de convênios com o SENAC e o SESC, ou seja através de iniciativas próprias do governo do Estado. Saindo das perguntas que são as perguntas da FEComércio, agora entrando na segunda parte da entrevista, mas também olhando muito para o que aponta o diagnóstico da Carta do Comércio, que também é um grande farol para olhar o estado de Santa Catarina, porque o tamanho da máquina, quando se falou em administração, na pesquisa, o tamanho da máquina foi o segundo ponto que causou maior preocupação, porque o primeiro foi burocracia. São questões que se ligam, uma máquina inchada tende a ser mais burocrática. O que o senhor pretende fazer em relação... Como é que a gente pode ver a máquina do Estado nas mãos de Jean Loureiro? O que vai ter de diferente? Você tem que ver o que eu já fiz até hoje, né? Eu sempre reduzi a estrutura pública, né, para poder aumentar a capacidade de investimento. Em Florianópolis nós tínhamos 700 cargos comissionados, passamos para menos de 400. Em Florianópolis nós tínhamos 35 órgãos da administração pública, passamos para 16 secretarias.
Eu recordo que o setor de turismo ficou muito chateado quando nós unimos a Secretaria de Turismo com Ciência, Tecnologia e com Desenvolvimento Econômico. Antes era uma Secretaria de Turismo, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e uma Secretaria de Maricultura, de Pesca e Maricultura. Nós juntamos todos os setores econômicos numa única secretaria. E parece que eles tinham perdido o poder, quando, na verdade, virou uma secretaria muito forte, né? Ela é comandada pelo Juliano Pires, que vem do setor de comércio, né? Talvez o secretário que ficou mais tempo na secretaria, ele já está há 6 anos comandando a secretaria. Ela se fortaleceu. O turismo que mais fortaleceu foi o turismo voltado a eventos de tecnologia. Então começou a cruzar, o tema virou transversal e começou a interagir entre todos. Foram mais de 5 centenas de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, que se focou no turismo e se focou na ciência e tecnologia. Então a gente percebe que é possível fazer o enxugamento da máquina, diminuindo a estrutura de secretarias e apontando aquilo que possa ter mais resultado, com uma estrutura cada vez menor. E é assertiva a questão de quando se amplia a estrutura da máquina pública, se aumenta a burocracia. Você não passa por uma secretaria, você passa por 4, muitas vezes, para ter uma solução. Para isso, é necessário, primeiro, identificar e fazer um mapeamento do fluxograma dos processos administrativos que tramitam dentro do governo do Estado. O Estado não sabe quantos processos administrativos tem, ele não sabe por onde passa, ele não tem indicadores que apontam gargalos nesse fluxograma, né? E daí você pode utilizar várias ferramentas da qualidade para melhorar esse sistema, como o MASP, que é o modelo de análise e solução de problemas, né? Você pode usar ferramentas que são usadas na administração pública, como ferramentas que vieram da iniciativa privada, que foram adequados para a administração pública, que muitas vezes não é feito por desconhecimento do administrador público. Quando se faz o mapeamento do processo, analisa o fluxograma, cada momento que se para e tem, é acendido o sinal de alerta, onde se age imediatamente para modificar esse quadro. Com isso, você diminui o tempo de tramitação dos processos e garante o melhor resultado. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu isso em Florianópolis. Nós tínhamos um processo mapeado que era a abertura de empresas. Tempo médio de abertura, 176 dias. Nós estabelecemos uma meta. A meta era 1 dia. Daí a Secretaria da Fazenda não aceitava, porque ela queria que pagasse a guia, tinha que ter o comprovante, isso demorava uma semana. Tive que convencer a turma da Secretaria da Fazenda. Daí tramitava na SUSP, e ela só tramitava depois do bombeiro dar o alvará. Disse, não, vai tramitar em todos juntos e eu quero um parecer imediato. Alguns casos nós vamos fazer pelo sistema autodeclaratório, onde deixa de se ter o controle no licenciamento para se ter o controle na fiscalização, que é o correto, né? No Brasil se tem o controle no licenciamento. Demora muitas vezes 2, 3 anos para se dar licença, quando já podia ter começado. E muitas questões que têm menor impacto. Tem questões, o senhor usa muitos exemplos da prefeitura, claramente, porque é a experiência que o senhor teve. Mas tem coisas no Estado que o senhor já consegue olhar, isso aqui dá para enxugar a burocracia? Com certeza, né? Muitos processos do Estado que são demorados, que a gente vive hoje. Vou falar da área ambiental que eu vivi, licenciamento. Nós vamos passar a ter a maioria das atividades com licenciamento autodeclaratório. Mas só para concluir, de 176 dias, hoje se abre em 4 horas. Você vê como pode fazer a diferença. Mas eu cuidei pessoalmente, eu fiquei item a item com o secretário, superando barreiras que existem. Porque o controle do licenciamento é um poder na mão de determinados servidores que ele não quer perder. Então tem que vir uma ordem mesmo determinando que possa acontecer. No Estado, não é temerário a questão da autodeclaração na questão ambiental, que é tão sensível, não é temerário? Não, porque você deixa os processos de grande impacto ambiental para fazer análise tradicional, sobra mais recursos humanos, a análise acontece mais rápido, e os de baixo impacto são oferecidos imediatamente. Nós temos um rol aí, né, de licenciamento nível 1, 2 e 3 que podem ser feitos imediatamente, e os nível 4 se faz análise. Então é possível se trabalhar. Esse medo de que eu vou liberar uma antena de celular, então precisa ter um processo de 2 anos. Antena de celular, traz a documentação, está autorizado na hora. Depois se fiscaliza para ver se está correto. O engenheiro que assinou ali é responsável sobre o que fez. Ou a gente vai partir para uma modernidade administrativa, ou nós vamos ser vencidos pela burocracia. O senhor falou da Secretaria de Desenvolvimento de Florianópolis, né? A gente, acompanhando a política de Santa Catarina, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, modelada mais ou menos desde no governo do Luiz Henrique, sempre teve um deputado
Onofre, Jean Koolmann, ou Carlos Chiodini, Paulo Bornhausen. Depois, no atual governo, não teve um deputado, mas teve 2 candidatos a deputado, que são agora candidatos. Que perfil que o senhor vai dar para essa secretaria? Porque é uma secretaria com um potencial político muito forte. Olha, eu não posso primeiro aqui incriminar os políticos, senão seria dizer que eu, por exemplo, não teria capacidade de ser governador, né? Nós vivemos num mundo político. Eu me recordo quando eu assumi a Fátima, que disseram, estão botando um político, né? O presidente da OAB e o presidente do CRA disse, então nós vamos rasgar o diploma do Jean, porque ele é advogado e administrador, ele está qualificado para assumir a Fátima. Fiz uma revolução quando assumi lá, né? Então eu não posso penalizar de não querer dizer que eventualmente não tem alguém que seja político, mas que tenha capacidade técnica de tocar o sistema. Como a gente também pode pegar, muitas vezes, alguém que é da iniciativa privada e ele não se adequar à estrutura pública. Isso também acontece algumas vezes, porque a estrutura pública é diferente da iniciativa privada, né? A iniciativa privada, tu pode fazer tudo, apenas aquilo que a lei não permite, né? No poder público é diferente, só pode fazer aquilo que a lei permite. E você trabalha com um servidor estável, que para se estabelecer meta, para se motivar, é um novo modelo. Então, ter um equilíbrio nessas funções é o ideal. Foi o que eu fiz em Florianópolis, botei técnico na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico, mas também tenho pessoas políticas que estão no governo, em espaços que podem ser ocupados políticos e podem dar resultado também. Vamos entrar mudando um pouquinho no assunto dentro da questão administrativa, porque um dos pontos mais demandados na questão da carta foi a melhoria das condições das estradas estaduais. A gente já teve vários modelos, diversos governos, mas sempre a mesma reclamação quanto à dificuldade de manter as estradas, a manutenção. Qual é o modelo que o Jean Loureiro pretende trazer? Bom, já teve época que não se fazia porque não tinha dinheiro. Hoje não se faz por incompetência, né? Então a gente tem que modificar esse quadro. Eu vou chamar essa responsabilidade diretamente para mim, para o gabinete do governador, porque sei da urgência. Nós vamos fazer um plano estadual de manutenção das rodovias, ligado diretamente ao gabinete do governador. Vamos fazer licitações por lotes regionais, onde se garanta uma recuperação e uma revitalização das rodovias. Eu não estou falando de tapa-buraco, eu estou falando de fresagem e nova capa asfáltica, né? Quando se vai fazendo os remendos, não consegue se recuperar. Eu tive em Caçador, agora na semana passada, experimenta pegar a rodovia de Caçador a Lebon Reis para te ver a rodovia estadual, né? Pega de Guaramirim ali, indo em direção a Blumenau. Peguei semana passada. Ver como é que está. Elas estão totalmente destruídas. Não dá mais para fazer recuperação de tapa-buraco. Você tem que fazer uma fresagem completa e uma nova capa asfáltica. Depois pensar onde é que vai se duplicar, quais são as obras. Isso são ações imediatas. Eu já quero, nos meses de novembro e dezembro, preparar as licitações para, no início de janeiro, poder já lançar. Isso é urgente. E o que a gente não vê é o Estado fazendo. O Estado ainda está discutindo tapa-buraco. Não cabe mais o tapa-buraco em algumas rodovias, né? O problema e a futura manutenção? Eles não mantêm o serviço. As rodovias estão entregues, não tem serviço de manutenção. Depois, quando quer arrumar, só se fizer uma nova. E é o que está acontecendo agora. Em muitos lugares, a gente vai ter que fazer uma nova. E qual é o seu modelo para garantir essa manutenção permanente? Essa garantia dos lotes, onde você tem isso. Quando você faz esse trabalho, você tem um controle avaliando o estado de cada rodovia. Eu fiz isso na Prefeitura de Florianópolis. Eu fiz 300 quilômetros de asfalto só na cidade de Florianópolis. Mas isso não me permitiu fazer uma revitalização de muitos outros que já não tinham mais condição de recuperar. E ter um plano de manutenção. E também ter um tempo de vida útil, né? Principalmente rodovias com cargas pesadas, região serrana, que carrega madeira, que tem limite. A rodovia tem um suporte. Daí você tem que fazer uma rodovia com uma estrutura asfáltica de maior resistência, que muitas vezes não se faz. Às vezes até com estrutura que não é nem asfalto, concreto mesmo, garantindo que possa ser feito em locais com mais aclividade, que tem dificuldade com curvas acentuadas que são realizadas. Eu não sou engenheiro civil, mas eu já vivi tanto isso como prefeito que a gente aprendeu como cobrar dos engenheiros que possam efetivamente mudar esse traço. E essa estrutura vai ficar ligada diretamente a mim para ter uma resposta imediata. Mais do que isso, eu queria adentrar um pouquinho no assunto, é como executar as obras de duplicação das rodovias, de novas rodovias. O Estado hoje, no meu ponto de vista, ele erra. Quando ele toma decisão política, ele tem que licitar o projeto de engenharia. Ele licita o projeto só daquela obra. Geralmente quem ganha é uma empresa pequena, porque uma grande empresa não vem fazer um projeto. Daí fica um projeto com dificuldades. Daí quando vai para a licitação,
dá deserta, não vem ninguém, porque o projeto está mal feito. Nós vamos fazer uma licitação única, global. Esse dia eu vi, mas o Tribunal de Contas não aceita. Em Florianópolis aceitou. Tem decisão do tribunal. Nós temos uma grande empresa que faz projetos em Florianópolis, que quando um prefeito toma decisão, ele dá ordem de serviço imediata. Isso garante uma rapidez para que a obra possa se concretizar. Não é à toa que a gente conseguiu fazer a quantidade de obras que a gente conseguiu. Nesse modelo, é necessário se ter projetos de engenharia bem feitos para poder ter um bom certame licitatório. Eu participei com todo o setor de engenharia, né, reunido, e o debate foi esse, a dificuldade nos projetos de engenharia, a demora da decisão política, da decisão de fazer o certame licitatório do projeto e da dificuldade da licitação da obra. Faz algum tempo que a gente não vê obra estadual sendo realizada. A gente até vê repasses do Estado para a Prefeitura, que a Prefeitura está executando. Mas onde está o Estado que faz as grandes obras estruturantes de interligação dos municípios? Está ausente nesse processo. Comigo vai voltar. Outra demanda forte da Carta, da sociedade de Santa Catarina inteira, é o avanço na duplicação das federais. Qual é o papel do governador nesse sentido? É na cobrança? É trazer a responsabilidade para o Estado? Como é que o senhor vê isso no governo Jean Loureiro? Primeiro, ele não pode estar ausente desse processo. E para não estar ausente, ele tem que ter relação com o presidente da República. Nós perdemos uma grande oportunidade em Santa Catarina, né? O presidente Bolsonaro foi eleito, apenas 2 governadores do seu partido foram eleitos, um deles do de Santa Catarina, o governador Moisés. Eu pensei comigo mesmo, agora nós vamos arrebentar. Moisés vai sentar do lado do Bolsonaro, vai estar despachando com ele semanalmente, vai levar os assuntos de Santa Catarina e as coisas vão acontecer. No primeiro mês ele brigou com o presidente, rompeu completamente os laços que podiam interligar, levou um X na testa. Está 4 anos, quase 4 anos, não despachou uma única vez sozinho com o presidente da República. Tu é jornalista da área política, tu lembra de algum momento, Moisés, só ele e o Bolsonaro discutindo um problema de Santa Catarina? Eu acho que ele é o único governador do Estado na história que não teve isso, essa oportunidade. E eu vou sentar do lado do presidente. Vou discutir, vou dar um exemplo do BR-282, que liga o extremo oeste até o litoral. É uma obra que, se o Estado tendo um bom projeto de engenharia, ele consegue executar em torno de 1 bilhão por ano da obra, que tem que começar pela duplicação das áreas urbanas, depois as terceiras faixas, para depois pensar na duplicação na rodovia como um todo. É uma obra de Estado, não é uma obra de governo, porque ela não se completa num único governo, né? Mas ela tem que se iniciar. A minha proposta é levar para o presidente a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União em troca do Estado executar essa obra, né? Ou ter uma cobrança mais efetiva de recursos que possam ter, porque eu não sei se o problema federal é recurso, se é vontade política, se é capacidade de acompanhar essa execução. Nós temos 3 rodovias principais federais. A BR-101, que hoje é uma concessão, que já se precisa em alguns locais ter ampliado, como a questão da foz do rio Itajaí. Se nós formos hoje de Itapema até Penha, nós temos um momento, o tráfego de maior congestionamento de Santa Catarina. A 282, ligando o extremo oeste até o litoral, e a 470, que liga as duas, né? Liga ali na região de Campos Novos até a região do Vale do Itajaí. Hoje, com a dificuldade em todas elas. A 101 mesmo, estando duplicada, ela já tem dificuldade em alguns trechos, que já tem que ser pensado o que fazer. A 470 andando a passos lentos, né? Que gera uma dificuldade. Nós estamos falando da duplicação até o Médio Vale, não está se falando até o Alto Vale, que é necessário levar até o Alto Vale, e ter a ligação com a 116 posteriormente, e a 282, né? Que hoje é um dos principais gargalos de escoamento da produção do Oeste. Tem o trecho de Irani ali, que parecia quase um suicídio quem passava a noite, pela dificuldade, você desviava do buraco na rodovia, caía no acostamento, tinha o buraco também. Então, ali era o faturamento das borracharias, né? Que o pessoal, além do risco que tinha para o usuário, a dificuldade de poder transitar. Então, quem foi no Oeste viu o que eu estou falando, sabe o que eu estou... A gente que percorre o Estado vive essa realidade. E muitas vezes tem gente que está sentado na cadeira em Florianópolis e não está lá no dia de evento. Essa mudança que eu quero poder fazer. Bom, saindo um pouquinho do tema da infraestrutura, o senhor sendo ex-prefeito de Florianópolis, que tem uma vocação turística muito forte, desperta curiosidade em outras regiões do estado que têm a vocação turística latente e às vezes não tão explorada. Qual é o projeto do Jean para o turismo em Santa Catarina? O que ele mudaria no que vem sendo feito? Primeiro é o seguinte, é necessário identificar o turismo rural, ele é muito forte.
O turismo de águas termais é muito forte. O turismo ambiental, ele é muito forte. E muitas vezes não se tem a promoção necessária nem a promoção direcionada. No máximo, uma folheteria falando de alguma coisa. Quando eu falo a promoção, é estar presente em congressos que discute com as agências de viagens, com os fomentadores do turismo, uma capacidade de estimular a vinda para cá, né? Ah, mas não adianta participar, vai lá viajar para participar do evento, que nada está promovendo o nosso Estado. É necessário ter essa promoção, né? Depois da promoção se faz com a infraestrutura, que são obras necessárias para receber bem o turista. Uma capacitação de recursos humanos na área do turismo com capacidade de atender. Mas começa pela promoção. Hoje o Estado não tem uma política de promoção dos setores do turismo em Santa Catarina. No máximo é um comercial que veicula alguma coisa nesse sentido. Essa promoção ela tem que ser direcionada, ela tem que entender. O nosso foco é o turismo nacional, interno no Brasil. Que região que é o foco? Quanto que esse turista gasta por dia? Eu quero um turista que gaste menos ou quero um turista que gaste mais? Eu quero um turista que gaste mais. Eu quero fazer uma promoção na Europa. Quantos vão vir da Europa até Florianópolis? Será que a nossa promoção não tem que ser o Mercosul? Nós vamos depender sempre do câmbio para garantir essa vinda? Qual é esse direcionamento? E tudo isso tem técnicos, especialistas que podem fazer, que podem modificar esse quadro. O problema é que tem que pensar fora da caixinha no governo do Estado. Eles estão sempre seguindo aquele rumo ali, né? Do mesmo jeitinho, na mesma trilha. Eles não fogem disso. E hoje, com capacidade, com uma gestão técnica, é possível fazer de maneira muito diferente e mais eficaz. Candidato, vários momentos da sua campanha, o senhor tem falado que precisa de apenas 4 anos para transformar o Estado. Isso tem sido lido como uma senha de que não disputaria a reeleição caso eleito. É exatamente isso? O senhor não seria candidato à reeleição caso eleito em nenhuma hipótese? Eu assumi publicamente esse compromisso. Eu não quero ser candidato para no primeiro dia começar a pensar na reeleição, né? Eu vejo que 4 anos é possível fazer uma diferença nesse trabalho. Quando eu falo 4 anos é porque vou ficar 4 anos no governo do Estado. E a gente quer efetivamente poder realizar essa transformação. Para transformar em 4 anos, é preciso começar a governar desde o primeiro dia, não só na época da eleição. Esse é um compromisso com o PSD? Não, é um compromisso com a sociedade, né? O PSD, eu tenho que fazer justiça. O PSD não pediu nenhum compromisso meu, nem compromisso de cargo, de função, de atendimento à pessoa A, B, C e D. Óbvio que ele confia no meu estilo de trabalhar, sabe que nós vamos fazer um governo conjunto, mas nós não temos nenhum compromisso com o partido A, B ou C disso. É um compromisso pessoal, algo que eu adotei na minha vida, de poder ter um governo bem executado por 4 anos em Santa Catarina. O senhor também se apresenta muito como mudança, como uma renovação em nível estadual. Obviamente o senhor teve uma carreira muito focada aqui em Florianópolis, apesar de ser deputado estadual também, deputado federal no momento. Mas o senhor está aliado com o PSD, que tem o ex-governador Raimundo Colombo, tem o ex-presidente da Assembleia Legislativa Júlio Garcia, são nomes da mais experiência do que antigamente andavam chamando por aí, não chamam mais de velha política. Como é que o senhor vai, qual é o espaço que eles terão no eventual governo do Jean? Ô Piara, eu vou fazer uma analogia contigo, se tu me permite. Você é um jornalista de uma renovação da geração de jornalistas. Mas você muitas vezes trabalhou numa emissora com jornalistas muito antigos e tradicionais. O espaço que eles tinham contigo era de aconselhamento, de aprendizado, de críticas construtivas, de poder fazer. Esse vai ser o espaço que nós vamos ter. Não quer dizer, eu não posso, sendo uma renovação, aos meus 49 anos, falar que eu não posso consultar a experiência de um Raimundo Colombo quando governar o Estado. É óbvio que eu vou governar com a experiência dele, com ele no Senado me ajudando no Senado, e a eleição dele é muito importante para Santa Catarina, porque é o candidato a senador mais preparado para poder defender os interesses do Estado, já que um senador defende o Estado, né, representa o Estado na Câmara Alta, tem para fazer. Eu não me traz nenhuma incomodação estar do lado de políticos tradicionais. Eu vou tirar aquilo que tem de melhor de todos eles. Agora, quem tem a capacidade de trabalhar é o governador que assume o cargo. Quem tem a vontade de trabalhar é o governador que assume o cargo. Quem busca a inovação é o governador que assume o cargo. Você precisa ter o perfil no líder maior do Estado. E é isso que eu quero implementar. Vocês lembram quando eu fui prefeito? Eu sempre trago a narrativa quando fui prefeito, porque é um modelo de observar. Eu fui um prefeito de atitude. Nos momentos difíceis eu não fugi da raia. Eu estava na frente, assumi a bandeira.
É o que a população espera. Espera um governador que seja presente, que tenha atitude, que seja um líder que nos momentos de dificuldade, possam comandar o Estado. É assim que eu quero fazer. Agora, o fato de ter pessoas mais experientes junto comigo não vai pautar a minha conduta. O que vai trazer é aconselhamentos do que pode ser feito. O seu vice, Heron Giordani, foi secretário da Casa Civil do governo Moisés e ajudou a estruturar diversos planos e projetos desse governo, inclusive o Plano 1000 de repasse de recursos para municípios, ajudou a conceber o chamado PIX, que desburocratizou o repasse voluntário para as prefeituras, até 5 milhões de reais. O que dessa experiência do Heron Giordani na máquina do Estado o senhor pretende aproveitar? Ele já tem cargo definido no seu governo, além de vice? Não, nós nunca discutimos se ele deseja ter um cargo, mas ele tem capacidade para ocupar qualquer secretaria, se assim desejar. Muito provável que ele, como vice-prefeito, tinha uma função de governar ao meu lado, a 4 mãos. Eu optei em escolher um nome técnico com conhecimento político para ser o meu vice-governador. Nós poderíamos ter ocupado o cargo de vice-governador para fazer uma oferta a um quarto partido para poder estar dentro da nossa coligação, e provavelmente conseguiríamos, porque o espaço de vice é um espaço desejado por muitos partidos. Nós optamos em ter mais um nome do PSD, mais um nome com a qualificação de Heron Giordani, trazendo a representação do Oeste Catarinense, mais do que isso, trazendo alguém com 23 anos de vida pública, uma experiência política, um bom trato e relacionamento com o Legislativo, com o Judiciário, com o Ministério Público. São características muito próprias. Ele tem uma inteligência diferenciada e vai poder ajudar. Eu diria que muita coisa boa do governo Moisés veio da mão de Heron Giordani, né? E tudo isso faz com que ele assumisse uma missão temporária, respaldado por deputados de todos os partidos, num momento de crise que o Estado vivia, para poder superar aquela crise. Cumprido essa missão temporária, ele passa a ter uma missão partidária. E essa missão partidária permitiu ele estar junto com a chapa, tendo um vice de grande qualificação no nosso projeto. Essa questão, eu falei do Plano 1000, falei do PIX, essas políticas serão mantidas no eventual governo seu? Tem muito prefeito esperando essa resposta. Serão mantidas, mas serão ampliadas outras iniciativas que o Estado vem fazendo. Quando eu fui prefeito, tinha 256 obras inacabadas. Muitos diziam para mim assim, Jean, esquece essas obras, essas são do César Souza, vamos fazer as tuas. Um projeto, uma iniciativa, um anúncio, não tem dono. O dono disso é a população. Nós vamos concluir todos os compromissos assumidos pelo governo Moisés. Todos que foram anunciados serão realizados. A política de transferência é uma política positiva, que pode ser realizada e foi realizada com sucesso. Agora, não pode ficar só nisso, né? Muitas vezes está tendo a opção de fazer uma escolha no município, mas não está fazendo a interligação do município com o município principal onde todas as pessoas passam. Então, você tem que definir prioridades do que pode ser feito. E daí, além dessa transferência de recursos ter continuidade, as obras estaduais vão ter continuidade que o governo atual não está tendo competência para realizar. O senhor foi, antes de ser prefeito em Florianópolis, o senhor foi vereador por 5 mandatos, conhece a Câmara de Florianópolis como ninguém, e mesmo como prefeito manteve um controle firme da Câmara, através da base. Não sei se foi um controle firme, muito provavelmente tive um bom relacionamento. O fato de eu já ter sido vereador me ajudou muito nisso, porque eu conheço como é a vida. O vereador quer o prestígio, ele quer estar junto no bairro com o prefeito, ele quer poder opinar, ele quer discutir, né? Ele quer escolher em maneira conjunta as obras que vão mudar a vida das pessoas. E daí o fato de eu ter sido deputado estadual me ajuda a ser governador. O seu jeito de lidar com a Câmara de Florianópolis é o jeito que o senhor vai lidar com a Assembleia Legislativa se for eleito governador? Olha, eu vou lidar da maneira que eu lidei sim com a Câmara. Eu lidei com bastante diálogo, conversando com todas as bancadas, permitindo sempre ter maioria nas aprovações. Aprovei todos os projetos de interesse do município de Florianópolis. Nunca tive dificuldade, não tenho compromisso com o erro. Muitas vezes o parlamento ele serve para ter uma correção de rumos, e eu entendi isso e fiz correção de rumos, né? Tem gente que é teimoso, né? Insiste aquilo, eu fui agora. Não, se não deu aquele apontamento, eu vou para o outro lado e busco o que é melhor. E é assim que eu vou lidar com a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, eu diria que às vezes é até mais fácil, né? Você tem uma representação onde os deputados não disputam entre si, porque cada um tem a sua região. Nós não temos o voto regionalizado, mas temos uma eleição regionalizada em Santa Catarina. Né? O voto distrital ainda não acontece, mas essa separação por regiões acaba tendo representações em todas as regiões.
Agora, eu não posso ter iniciativas no Oeste Catarinense sem discutir com a bancada do Oeste, né? Ela vai entender que ela está fora do processo. Independente de partido, todas vão fazer parte de um governo que é um governo para todos. Na sua trajetória política, o senhor passou pelo PDT, pelo PSDB, pelo MDB, está no Democratas, que virou União Brasil, não foi uma mudança de partido. O senhor apoiou, entre outros políticos, pessoas que hoje são seus adversários nesta disputa. Jorginho Melo já foi seu aliado em algumas eleições, o Espiridion Amin já foi aliado também em alguns momentos. O que afastou o senhor? Porque nenhum desses partidos por onde o senhor foi, onde o senhor esteve, está lhe apoiando. E tem antigos aliados como adversários. É difícil. O que afastou o senhor deles? Bom, eu diria que eu tive uma conquista. Um partido como União Brasil, do tamanho dele, ter o apoio do PSD, que é um dos grandes partidos do Estado, talvez seja a maior conquista política que possa acontecer. O Jorginho Melo nunca imaginou apoiar o PL, um partido menor, né? Se você pegar o Espiridion Amin, ele não pensou em apoiar um partido menor que o PP. Agora, quem sou eu para falar do projeto de cada partido? Tem que respeitar lideranças partidárias que entendem muitas vezes que uma candidatura a governador ajuda a projetar a chapa proporcional, a eleger mais deputados estaduais e federais, ainda mais num momento onde se proíbe as coligações proporcionais. O fortalecimento da chapa ele é fundamental para se ter bancadas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Isso estimulou o maior número de candidaturas ao governo do Estado. O mesmo fenômeno que aconteceu em 2020 nas eleições municipais aconteceu agora. Isso é salutar, porque mantém menos partidos, mas partidos que verdadeiramente disputam a eleição. Antes se somavam 5, 6 para formar um, e eleger um deputado estadual, um deputado federal. Agora não, agora cada um constrói dentro da sua base. E naturalmente, com a legislação e com a seleção natural, a reforma política vem acontecendo. A fusão do PSL com o Democrata, criando a União Brasil, é o modelo mais moderno de redução do número de partidos políticos. Se muitos partidos, só que o poder de ter o controle da máquina partidária ainda faz com que isso não aconteça. Mas eu desejo que a gente possa ter aproximadamente 7, 8 partidos, que possa ter uma concepção por parte da melhor parte do eleitor. Nosso tempo acabou, mesmo tempo para todos os candidatos, mas o senhor pode fazer uma despedida. Eu quero só agradecer a FEComércio pela oportunidade de dar desse painel, dizer que o nosso relacionamento, que sempre foi muito positivo como prefeito, vai se ampliar ainda mais como governador para todo o Estado. Nós temos uma política de desenvolvimento econômico, uma política de diálogo com a sociedade civil. Nós vamos governar a várias mãos. Por tudo isso, eu quero ter oportunidade a você, filiado da FEComércio, comerciante de Santa Catarina, de pedir o seu voto. Se você me der a oportunidade, vão ser 4 anos de transformação de Santa Catarina. Bora trabalhar. Obrigado, candidato. Boa sorte na campanha. Obrigado, Piara.